Arquétipos são imagens antigas ou arcaicas que derivam do inconsciente coletivo. Eles têm base biológica, mas são produzidos pelas experiências repetidas dos antigos ancestrais dos humanos. O potencial para um sem número de arquétipos existe dentro de cada pessoa, e quando a experiência pessoal corresponde à imagem primordial latente, o arquétipo é acionado. O próprio arquétipo não pode ser representado diretamente, mas quando ativado, ele se expressa em diversos modos, essencialmente por sonhos, fantasias e alucinações. Jung acreditava que as alucinações de pacientes psicóticos também ofereciam uma evidência de arquétipos universais. O lado da personalidade que as pessoas mostram para o mundo é denominado persona. O termo é bem escolhido, porque se refere à máscara utilizada por atores nos primórdios do teatro. O conceito junguiano de persona pode ter se originado nas experiências com a personalidade número 1, que devia fazer conexões ao mundo exterior. Cada um de nós, acreditava Jung, desempenharia um papel particular ditado pela sociedade. Para nos tornarmos psicologicamente saudáveis, devemos encontrar o equilíbrio entre as exigências da sociedade e aquilo que verdadeiramente somos. O ato de um indivíduo de ignorar sua persona significa subestimar a importância da sociedade, mas se esse indivíduo não estivesse ciente de sua profunda individualidade, isso o tornaria uma marionete da sociedade. A sombra, o arquétipo da escuridão e da repressão, representa aquelas qualidades que não desejamos reconhecer, mas que tentamos esconder de nós mesmos e dos outros. Jung sustentava que para sermos completos, devemos continuar lutando para conhecer nossa sombra e que essa busca é nosso primeiro teste de coragem. É mais fácil projetar o lado escuro de nossa personalidade, ver nelas a feiura e a maldade que nos recusamos a ver em nós mesmos. As pessoas que nunca têm consciência de sua sombra podem ser subjugadas pelo poder desta e viver de forma trágica, incorrendo constante em má sorte e colhendo os frutos da derrota e do desânimo para si mesmas. Como Freud, Jung acreditava que todos os humanos são psicologicamente bissexuais e que possuem tanto um lado masculino quanto um lado feminino. O lado feminino dos homens tem origem no inconsciente coletivo como um arquétipo e permanece extremamente resistente à consciência. Poucos homens se familiarizam com a sua ânima, porque essa tarefa exige uma grande coragem e é ainda mais difícil do que conhecer sua sombra. Para dominar as projeções da ânima, os homens devem superar barreiras intelectuais, mergulhar nos mais profundos recessos do inconsciente e perceber o lado feminino de sua personalidade. O arquétipo masculino nas mulheres é chamado ânimos. Enquanto a ânima representa os humores e os sentimentos irracionais, o ânimos é o símbolo do pensamento e do raciocínio. É capaz de influenciar o pensamento de uma mulher, ainda que não pertença realmente a ela. Ele pertence ao inconsciente coletivo e origina-se dos encontros pré-históricos entre homens e mulheres. Jung acreditava que o ânimos é responsável pelo pensamento e pela opinião nas mulheres, da mesma forma que a ânima produz sentimentos e humores nos homens. A Grande Mãe representa duas forças opostas, fertilidade e provimento de um lado e poder e destruição do outro. Ela é capaz de produzir e manter a vida,
mas também pode devorar ou abandonar sua cria. O forte fascínio que a mãe exerce sobre homens e mulheres, frequentemente na ausência de um relacionamento pessoal mais íntimo, foi tomado por Jung como a prova da existência do arquétipo da grande mãe. O velho sábio, arquétipo da sabedoria e do significado, simboliza o conhecimento. Esse significado arquetípico, no entanto, é inconsciente e não pode ser diretamente experimentado por um único indivíduo. Pessoas dominadas por este arquétipo podem reunir um grande grupo de seguidores ao utilizar um discurso que soa profundo, mas que, de fato, possui pouco sentido, porque o inconsciente coletivo não consegue separar sua sabedoria da sabedoria do indivíduo. Políticos, religiosos e profetas que apelam para a razão, tanto para a emoção, são guiados por esse arquétipo inconsciente. O arquétipo do herói é representado na mitologia e nas lendas como uma pessoa poderosa, algumas vezes como um semideus, que luta contra grandes dificuldades para conquistar ou dominar o mal, na forma de dragões, monstros, serpentes ou demônios. No final, contudo, ele é frequentemente destruído por alguma pessoa ou coisa aparentemente insignificante. Uma pessoa sem fraquezas não pode ser um herói. Ao derrotar o vilão, o herói está simbolicamente superando a escuridão do inconsciente pré-humano. A conquista da consciência foi uma das grandes realizações de nossos antepassados, e a imagem do herói conquistador arquetípico representa a vitória sobre as forças da escuridão. Jung acreditava que cada pessoa tem uma tendência herdada para seguir rumo ao crescimento, à perfeição e à realização. Como um arquétipo, o self é simbolizado pelas ideias de perfeição, realização e totalidade de uma pessoa, mas seu símbolo definitivo é a mandala, a qual representa as lutas do inconsciente coletivo por unidade, equilíbrio e totalidade. O self inclui tanto imagens inconscientes coletivas quanto pessoais, e assim não deve ser confundido com o ego, que representa apenas a consciência. O self inclui tanto a mente consciente quanto inconsciente, e une os elementos opostos da psique, masculino e feminino, bom e mal, luz e escuridão. Esses elementos opostos são frequentemente representados pelo Yang e pelo Yin, enquanto o self é simbolizado pela mandala, representando unidade, totalidade e ordem, ou seja, autopercepção.